E olha só que curioso, pessoal. É muito comum você ter esse tipo de procrastinação por conta. Faz raciocínio aqui comigo. Por conta de medo. Medo do resultado. E tem um trabalho interessante que saiu há 2 anos atrás, se não me engano, vou deixar na descrição, mostrando que, sugerindo pelo menos, né, que esse tipo de procrastinação, você procrastinar uma tarefa por medo do resultado, ela acontece especialmente em pessoas que têm uma área do cérebro maior do que normalmente deveria ser, do que outras pessoas que não procrastinam tanto. Pessoas que procrastinam muito nesse contexto por medo do resultado, né, o que esse trabalho sugere, elas podem estar fazendo isso porque elas têm essa região chamada amígdala. Tá? A amígdala é uma região, duas bolotinhas que a gente tem lá no meio do cérebro, não é essas duas bolotas que a gente tem na garganta, tá? É outra amígdala. A amígdala lá no cérebro é uma região do cérebro muito envolvida com respostas de medo e ansiedade. É uma região importante em permitir que o seu cérebro detecte potenciais perigos, tanto aqui no seu ambiente no presente como no futuro. Tá? Então, em pessoas que têm um volume da amígdala maior, é como se ela tivesse uma predisposição a identificar sinais de perigo no futuro e no presente, como se fosse mais fácil ela identificar perigos no mundo, presente e futuro, e gerar uma resposta de medo. E essas pessoas, então, parecem ter uma tendência maior a ter esse tipo de procrastinação. Porque elas começam a identificar sinais de perigo para tarefas específicas. Ah, se eu fizer isso, vai dar essa merda. Se eu fizer aquilo, vai dar essa merda. E essa resposta de medo gerada, né, por essa previsão de possíveis merdas no futuro, acaba levando ela a procrastinar aquela tarefa, para evitar aquela tarefa. Ter o alívio. Como eu disse, nesse caso, a recompensa é ter o alívio de não executar a tarefa e não correr o risco de ter algum dano ali no futuro. Né? Então, esses são os 3 principais possibilidades que não são excludentes, né? Você pode ter todos mais ou menos ao mesmo tempo. Ou o seu cérebro não vê recompensa, a recompensa é baixa, ou a recompensa está muito longe ou exige muito esforço, ou você, na verdade, está motivado a não executar a tarefa porque o resultado dela pode te gerar algum dano físico até, né? Ou frustração, como eu disse, beleza? E baseado nesses componentes, beber uma aguinha, peraí. Baseado nesses 3 componentes, vocês podem sentir, se você se considera um procrastinador, todo mundo, de novo, pessoal, procrastinar é na verdade uma resposta natural do cérebro. Nosso cérebro está programado para procrastinar tarefas que o custo-benefício é ruim, dito em linhas gerais, beleza? Agora, o problema é quando isso é muito comum, quando você procrastina demais, tarefas que seu cérebro está entendendo que o custo-benefício é ruim, mas na verdade são super importantes. Ou você não sabe lidar com isso, você não sabe o que está acontecendo, não sabe lidar com isso. Eu acho que a partir desse podcast, espero que ajude muito vocês a pelo menos entender o que está acontecendo e acredito que isso vai ajudar muito vocês a lidar com essas tarefas que vocês tendem a procrastinar. Mas de um modo geral, pode ser que vocês tenham um perfil de procrastinar além do normal. E isso pode acontecer por vários motivos, tá? De saúde, inclusive. Mas você pode se enquadrar. Eu gostei, peguei isso na internet, esses 3 tipos de procrastinadores, achei que encaixava bem. Você pode ser um buscador de prazeres rápidos. Então, seu cérebro está predisposto a escolher as tarefas que vão trazer alguma recompensa rápida. Por exemplo, comer um hambúrguer agora, mexer no celular um excelente exemplo de uma tarefa que a gente executa que a recompensa é rapidinha e o esforço é baixo, né? Então, você pode ser um buscador de prazeres rápidos. Seu cérebro está tendendo a escolher as tarefas que têm pouco esforço e que vão trazer alguma recompensa logo, né? Comer uma coisa gostosa ali, com bastante açúcar, bastante gordura, mexer no celular, pornografia, masturbação, sexo, né? A recompensa é ali na hora, fez, beleza, gostoso, fechou. E isso, o seu cérebro pode estar predisposto a ter esse padrão de buscar, ser um buscador de prazer rápido, até por motivos de saúde. Se você tiver com humor deprimido, e tem alguns trabalhos que demonstram isso, sugerem isso, né? Se você está com humor deprimido por algum motivo, a tendência é o seu cérebro querer melhorar o humor, né? Digamos assim. Então, a sua vontade de buscar fontes de prazer rápidas para resolver esse problema de humor deprimido vai ser maior se você tiver com humor deprimido. Beleza? Falta de autocontrole, você por algum motivo perdeu sua capacidade de autocontrole ou nunca teve, né? Tá faltando ou não desenvolveu bem essa capacidade de autocontrole. E aí nessa briga,
né, de tarefas, né, imagina, você tem várias possibilidades de coisas que você pode fazer, algumas o esforço é muito baixo, a recompensa é muito alta e muito rápida, elas tendem a ganhar das outras. Então você precisa de mecanismos de autocontrole para modular isso, para você inibir. Você não quer fazer só aquilo que vai te gerar muita recompensa muito rápido, porque isso eventualmente vai te gerar algum desequilíbrio. Você vai ficar fazendo só coisas que te geram recompensa agora e não vai conseguir executar aquelas tarefas que vão te trazer recompensas a longo prazo, como estudar, por exemplo, como se desenvolver de outras maneiras. Então você pode ter perdido, de certa maneira, ou não ter desenvolvido uma capacidade de autocontrole, e essa capacidade de autocontrole envolve muito aquela região racional que eu comentei, que é o córtex pré-frontal que a gente tem atrás da testa, tá? Então, uma região, tem muitas áreas lá envolvidas nessa regulação, nesse planejamento e no autocontrole de modo geral. Então, pode ser que você, por conta de saúde ou de um mau desenvolvimento aí, não tenha uma capacidade de autocontrole muito boa, e você é uma pessoa mais impulsiva, né? Você segue os seus impulsos. Sentiu vontade de fazer uma coisa, você faz. Mesmo não sendo a hora de fazer aquilo, né? Você fica impulsivo. Beleza? Um outro fator que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente, que pode afetar esse cálculo do nosso cérebro, é estresse. Tem vários trabalhos muito legais mostrando que estresse, assim como outras condições, elas afetam a atividade daquele sistema de recompensa e do cálculo que vai usar essa atividade desse sistema, fazendo com que o animal, o indivíduo, nós humanos inclusive, a gente tenda a escolher tarefas que têm um esforço baixo. Eu já comentei isso no Instagram. A gente tende a ficar um pouquinho mais preguiçoso, digamos assim. A nossa decisão de ter esforço, né, de ter esforço para executar uma tarefa específica, ela fica menor. Isso por conta de um estresse que você está vivendo ou de um quadro de ansiedade, pode afetar bastante esse cálculo que o nosso cérebro faz, né, de onde gastar energia e para obter recompensas XYZ, beleza? Você pode ser, então, um buscador de prazeres imediatos, pode ser um evitador. O que é um evitador, pessoal? É que tende a ficar evitando tarefas por medo do resultado. Geralmente, ou é medo da frustração, você não tem confiança de que vai chegar lá, né? De que vai conseguir a recompensa, vai conseguir o objetivo, ou medo de possíveis danos. E eventualmente você pode até estar vendo perigo demais, né? Ai, não, mas se eu não for bem, eu vou passar vergonha. Então você fica vendo perigos que, na verdade, em atividades que, na verdade, nem são perigosas, ou pelo menos nem são tão perigosas, e aí você fica evitando essas tarefas. Né? Aquela história lá de você ter motivação para evitar a tarefa por medo do resultado dela. Ou você pode ser um indeciso. Eu acho que se eu fosse escolher um deles, eu estaria mais pro terceiro, que é você não ter certeza de como, sabe aquela história de, por onde começar e como começar a tarefa? Essa indecisão, esse desconhecimento, ele nada mais é do que uma forma de você ter a falta de autoconfiança sendo expressada. Se você não sabe por onde começar e como fazer, naturalmente você não vai ter tanta confiança de que se você começar, você vai chegar lá naquele objetivo. E aí, no meio dessa indecisão, né, isso atrapalha muito a tomada de decisão, você pode acabar decidindo empurrar a tarefa para frente porque você ainda não sabe como começar e por onde começar aquela história toda. E é bom abrir um parênteses aqui, porque muitas vezes a gente só descobre como fazer, o jeito de fazer, como fazer, fazendo. Né? Então, às vezes, você pode estar se enquadrando aí nesse perfil indeciso, e isso gera um ciclo vicioso, né? Porque se você não faz, você não vai saber como fazer. Mas por não saber, isso te inibe você ter motivação para começar a tarefa. Então você pode acabar procrastinando a execução daquela tarefa por conta dessa indecisão, né? Vale a pena pensar um pouquinho sobre isso. Beleza?